Irmãos, nós estamos trabalhando o livro de Tiago nesses últimos cultos. E seguindo na série do livro de Tiago, hoje a gente vai trabalhar junto aqui no segundo capítulo, a partir do versículo 10. Se você quiser abrir na sua Bíblia aí, e a gente pretende, juntos, descobrir algumas coisas a respeito desse texto que possam ajudar a gente a se colocar melhor naquilo que a gente vai fazer em favor do reino. Ok? Então vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Até aí. O que a gente consegue identificar aqui? 3 lições poderosas para a nossa vida. Sendo que a primeira diz o seguinte: nos leva a entender a realidade de quem nós somos, quem você é e quem eu sou. Então olha para o teu irmão e diz, você vai descobrir quem você é hoje. Então, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, se você quiser abrir, a gente vai ouvir Paulo falando à igreja de Roma, dando uma ideia de quem somos eu e você. E talvez a gente não goste muito, né? Porque a gente gosta mais de elogio. Quando falou que você estava bonito, você ficou feliz, não ficou? Ficou, né? Então, agora a gente vai ver o outro lado da moeda. E o texto de Romanos, lá no capítulo 3, versículo 10, assim: Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. E aí pula lá para o versículo 23, que a gente já conhece, que diz assim: Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Resumindo, irmãos, esses somos eu e você. Nós somos esses daí. Você pode ter pensado assim, nossa, esse povo de Roma era terrível, hein? Pois é, nós somos iguaizinhos a eles. Paulo está dizendo aqui que por nós mesmos, a gente não busca Deus. A gente não se desvia do mal. E a nossa boca é inclinada a fazer aquilo que desagrada a Deus. Incluindo mentir. Mentir é fácil para nós? Hã? É fácil para você mentir? Pastor, difícil é não mentir. É ou não é? Tem hora que a gente nem precisava, mas a gente faz tão naturalmente. É ou não é? Que quando a gente percebe, a gente já mentiu. Por isso, não temos paz e muitas vezes temos esse tipo de pensamento. Por que crer? Por que seguir a Deus? Para que ir na igreja? Qual a vantagem de ser cristão se eu continuo pecando que nem as pessoas que estão lá fora? Muitos de nós já tivemos esse pensamento. Eu devo continuar frequentando a igreja? Não estou vendo mudança nenhuma. A grande agonia do apóstolo Paulo também era essa. Tanto que ele diz lá em Romanos 7,19: Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço.
Então, se faço o que não quero. Na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Essa é a nossa crise também, irmãos. Você quer ser um mau marido? Você quer ser uma má esposa? Você quer ser um pai ruim? Uma mãe ruim? Você quer ser um filho ruim, jovens? Hã? Mas às vezes a gente acaba sendo. Sim ou não? Às vezes a gente acaba pisando na bola. O bem que a gente devia fazer, muitas vezes, é difícil para a gente conseguir fazer. Mas o mal do qual a gente tenta fugir, mesmo desejando não fazer, muitas vezes a gente se vê, o quê? Fazendo. A pergunta é, estamos praticando tudo que a palavra de Deus manda? Se você for se analisar, você hoje, não vamos nem pensar em ontem, hoje, tudo que você fez, da hora que você acordou para cá, foi certo? Pastor, eu fiquei com uma preguicinha de levantar hoje. Eu até vim, pastor, mas banho não tomei não. Estava frio, a água não queria esquentar. Irmãos, a gente desagrada a Deus nas pequenas coisas. Na hora de sair de casa, já fui obrigado a dar um cascudo no meu filho, porque ele estava demorando demais. A vida da gente é assim. Sabemos quem realmente nós somos? Você sabe quem você realmente é em Cristo Jesus? Está claro para você o que Deus espera de você? O confronto entre aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a nossa carne quer fazer é algo que a gente luta todos os dias. Eu ouvi um pastor falando essa semana. 2 lugares que é difícil você ser cristão. No trânsito, né, homens? Hã? Mulheres também, né? Sim ou não? E na nossa casa, irmãos. Acho que o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa. Porque lá as pessoas conhecem a gente do jeito que a gente é. Lá você é ranzinza, né? Lá você é chato. Lá você é nervosinho. Lá você é preguiçoso. Né, mulheres? Não levanta a tampa do vaso. É ou não é, mulheres? Então, assim, são os lugares que a gente revela quem a gente realmente é. Você pode ver alguém aqui na igreja e falar, nossa, esse aqui deve ser uma bênção na casa dele. Uma simpatia de pessoa, está sempre sorrindo. Né? Uma vozinha mansa, tranquila. Aí você pergunta para a mulher do cara, e como é que é na sua casa? Ah, pastor, o senhor não tem noção de como é essa figura lá em casa. Essa angústia serve para que a gente possa entender que a gente ainda não é aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Nós estamos em obras, irmãos. Viu? Não se cobre mais do que precisa, mas também não se cobre menos do que deveria. Dá para cobrar a perfeição dos outros? Mas a gente pode tentar ser menos ruim a partir de nós mesmos. Quem gostaria que o casamento fosse melhor? Levanta a mão aí. Ah, eu gostaria que o meu casamento fosse melhor, pastor. Ah, tem gente que o casamento já está bom demais. Vou perguntar de novo. Vou te dar mais uma chance. Olha, nós estamos falando de uma mentira aqui. Se você estiver mentindo, você está pecando. Quem gostaria que o seu casamento fosse melhor? Levanta a mão aí. Olha, apareceu um animal, irmãos. Tava travado pelo frio, né, irmãos? Pois é. Então deixa eu falar uma coisa para você. O seu casamento ser melhor depende de quem? Do outro, né, pastor? Porque a minha parte eu estou fazendo. Não, depende de você. Tudo aquilo que semeares, com certeza colhereis, não é o que diz a Bíblia? Então, se eu semear uma vida de paz dentro da minha casa, eu vou viver uma vida de paz. Que o senhor não conhece o endemoniado que mora lá comigo. O filho do capeta. Ainda que seja, irmãos, difícil de lidar o outro. Se você semear paz, se você semear amor, vai chegar o tempo que você vai colher. O problema é que a gente não quer esperar. O problema é que a gente quer que a mudança comece pelo outro. Voltando para o texto. A primeira coisa que Tiago mostra nesse texto é quem nós somos
Ele diz assim: quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, se torna culpado. Tem gente que se vangloria dizendo: esse pecado eu não tenho. Eu posso me dizer um cristão, porque eu não bebo. Eu não tenho a prática de beber. Eu não tenho a prática de fumar. Nunca fumei na minha vida. Eu nunca usei drogas. Mas é fofoqueiro. Né? É linguarudo. Adora falar dos outros. Você não acha defeito em você, mas no outro você tem uma facilidade para achar, né? Olha, se você quiser saber como estão acontecendo as coisas que dentro da igreja, pessoa, só fala comigo. Eu conheço as pessoas aqui. Conto tudo para o senhor. E Tiago continua. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, se torna transgressor. E na Bíblia, assassinar não é só matar fisicamente. Você pode estar matando outra pessoa através das palavras que você fala. Tem gente que é duro no falar. Tem gente que ofende quando fala. E isso não é uma exclusividade só dos homens, não. Tem mulher que sabe ferir também. Vocês já perceberam que quando a gente está brigando, a gente fala coisa que a gente nem sente? Uma das coisas que acontece na minha casa. E você ainda é pastor. Né, amor? Quando está nervosa, fala tudo que... E você ainda é pastor. Você devia ter vergonha. Queridos, se nós não vigiarmos aquilo que sai da nossa boca, é sério isso. A gente pode estar matando a pessoa que mora com a gente. Você pode estar matando o seu filho. Você pode, como jovem, que o seu pai não está aqui na igreja, você pode estar matando a oportunidade de trazer ele para cá, pela maneira que você age. Você é cristão, ele não é. Só que o comportamento dele é tão ruim quanto o seu. Não vou nem dizer que seja pior. Se nós formos iguais, se o nosso comportamento for igual ao daquele que não tem Jesus, a gente está pecando. Eles não têm o Espírito Santo, você tem. Eles não têm pessoas que acompanhem eles, você tem. Eles estão com a influência do mundo sobre a vida deles. Você está com a influência do povo de Deus. Quem tinha que ser melhor? A criança chorou, irmãos. Acho que Acho que foi sério a pegada no pé aqui, né? A conclusão de Tiago para nós é essa. Não pense que você pode cumprir toda a lei, pois somos imperfeitos. Somos cheios de falha. E sabe o que vai acontecer amanhã, irmãos? Você vai errar de novo. A gente quer tanto cobrar a perfeição dos outros, a gente se esquece que nós erramos todos os dias. Segunda coisa que a gente aprende com Tiago nesse texto. Ele nos mostra que uma lei que liberta. Tiago está falando de uma nova lei. A antiga lei que foi revelada por Moisés nos dava os 10 mandamentos. E o objetivo dela era mostrar para nós a vontade de Deus e o pecado que a gente comete todos os dias. Só que o Velho Testamento criava um dilema. Pois Deus dizia, essa é a minha vontade, os meus desígnios, é isso que eu quero que vocês façam. Porém, essa mesma lei dizia que ninguém conseguia cumprir. Vocês já tiveram essa conclusão quando vocês leem o Antigo Testamento? Passa um monte de coisa ali e depois diz, você não vai conseguir fazer. E a gente realmente não consegue. Ainda mais quando a gente traz para a profundidade das coisas. Eu digo, alguém aqui já matou alguém? Tirou a vida de alguém? Alguém aqui já tirou a vida espiritual de alguém? Alguém aqui já tem matado dentro da sua casa alguém? Aí tem um monte de mão que levantaria. Percebe? Então, quando a gente pega a lei dos 10 mandamentos e traz ela com profundidade, a gente não consegue cumprir. Aí Deus fez o quê? Deu aqui, ó, essa aqui é a cartilha que vocês devem seguir. Aí, quando você pega a cartilha, você põe dentro da sua mochilinha, fala, só que você não vai conseguir. Não é isso que acontece? Quando a gente lê a Bíblia? Deus revelava o que esperava de nós. E ao mesmo tempo, dizia que nós éramos
incapazes. Só Jesus cumpriu toda a lei. Por isso, mesmo não tendo pecado, ele faz o quê? Ele vai até João Batista e pede para batizar ele. E diz que ele vai fazer aquilo para que se cumpra toda a lei. Jesus foi obediente a Deus até o fim, até a sua morte lá na cruz. A lei se cumpre na minha e na sua vida através de Jesus. E aí a gente começa a tirar os pesos, irmãos. A gente começa a tirar do nosso ombro toda a acusação do inimigo. Um dos nomes do diabo é o acusador. Você sabia disso? Muita coisa que acontece na minha e na sua vida, que nós somos pressionados. Tem momento na minha e na sua vida que a gente não consegue. A gente tem vergonha de orar. Já aconteceu com você isso? Nossa, eu tô com vergonha de orar, porque fiz tanta besteira hoje. Acabei de chutar meu cachorro. Né? Briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, briguei com a minha esposa. Como é que eu vou orar agora? Você pode orar sim. Você vai lá, se conserta com Deus e vai se consertar com as pessoas. Agora, o que vem no nosso coração? É melhor não fazer. Paulo diz lá em Romanos 8, 2: Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos incluídos na morte e ressurreição de Jesus. Essa é a nova lei da liberdade. Em Cristo Jesus, nós somos libertos de todo o pecado. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Cutuca o seu irmão e pergunta: você está acordado? Irmãos. Está frio, né? Você sentou aí, está quentinho. Está recebendo o calor humano do irmão que está do lado. Se eu deixar você muito quieto, você dorme. Pastor, eu estou recebendo em espírito. Estou recebendo a sua palavra em espírito. Romanos 5 fala da nossa justificação. E ser justificado é ser declarado justo por Deus. Quem é que justifica? Quem é que diante dos meus pecados, da minha incapacidade de cumprir a vontade de Deus, diz para mim assim: o José Carlos é justo. Que diz para você: Paulinho, você é justo. Eu te olho como um menino santo de Deus. Alguém pode fazer isso, não Deus? Alguém pode chegar para nós e colocar no nosso coração a convicção de que nós pertencemos a Deus, se não for o Espírito Santo? O que o diabo todo tempo tenta fazer comigo e com você? Ele tem tentado roubar de nós a nossa convicção que nós somos filhos de Deus. Que nós somos chamados para viver ao lado de Jesus. E quando a gente percebe, a gente já se envolveu nas coisas que o mundo tem nos oferecido, e a gente começa a desejar mais as coisas do que o Criador das coisas. Quando Deus diz vocês são justos, Ele olha para nós através de uma lente. Sabe qual é essa lente? Jesus. Nós continuamos fazendo tudo errado, mas passa Jesus por nós. Quem é que justifica? Quem é que diante dos meus pecados me atrai para a presença de Deus? Paulo declarou lá em Romanos 5:1: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nós somos justificados pela graça e pela fé em Deus. A lei da liberdade que nos liberta é a lei da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus porque Deus não olhou para os nossos pecados. Misericórdia na Bíblia é a interrupção do juízo de Deus. Se Deus olhar para mim e para você, da maneira que nós somos, o que aconteceria com a gente? Vocês sabem? Nós seríamos fulminados, irmãos. Mas existe agora uma ponte que nos liga a Deus. Jesus. O juízo
declara que se eu não cumprir a lei, eu mereço receber as punições que ela apresenta. Lembra de um texto da Bíblia que fala sobre uma mulher adúltera? Lembram? Os homens pegam uma mulher que foi pega em adultério e levam até Jesus. Embora aos meus olhos e aos seus possa parecer algo desumano e cruel, era o cumprimento da lei, irmãos. A lei dizia: uma pessoa pega em flagrante adultério deve ser apedrejada. Eles não estavam pedindo para Jesus nada que não estivesse na lei. Eles se aproximam de Jesus para ver como ele vai tratar essa questão. Se ele dissesse, pode apedrejá-la, ele estaria incitando um lixamento público. Sim ou não? E se ele dissesse, não apedrejem, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Aí, se fosse eu e você, o que a gente faria? Espera aí que eu vou chamar alguém que sabe mais do que eu aqui. Hã? Não é assim? Espera aí que eu vou chamar o pastor. Jesus olha para aqueles homens e diz o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele apela para a consciência do ser humano. Quando os homens se afastam, Jesus olha para aquela mulher e pergunta, onde estão os seus acusadores? Cadê as pessoas que trouxeram você aqui? Ela responde, se foram, Senhor. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus agiu com misericórdia e perdoou o pecado daquela mulher. E ele olha para mim e para você todos os dias. E o que ele faz com os nossos pecados? Ele perdoa também. Jesus veio para substituir a lei do pecado pela lei da liberdade. Ele não veio condenar o mundo, mas salvar. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, onde nós estaríamos hoje? Não olha por mão do lado, não. Olha para você mesmo. Se Deus não tivesse misericórdia de você, onde você estaria hoje? Onde você estaria se Jesus não tivesse usado da graça sobre a sua vida? As misericórdias do Senhor não têm fim, diz a Bíblia. Nós somos salvos pela graça de Deus. E aqui há algo importante para a gente pensar. Essa história de que a salvação é obtida por méritos, eu sou justo, eu mereço. Eu tenho sido um bom filho. É um grande erro, irmãos. Quando a gente começa a pensar que qualquer coisa que nós fizemos altera a maneira que Deus olha para nós, a gente está pecando. Eu acho que Deus ama mais eu, porque eu tenho orado tão lindo ultimamente. Deus continua te amando, mesmo você tendo feito tudo errado. Deus continua tendo misericórdia de você, mesmo você pecando. A questão aqui não é como Deus olha para você. É como você olha para você mesmo. Muitas vezes, eu e você, a gente não se perdoa. A questão não é que Deus nos perdoa. É que a gente não se perdoa. A nossa oração devia ser assim: Senhor, eu sou incapaz de ser santo. Eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo fazer as coisas da forma correta. Eu peco todos os dias, mas eu confio em Jesus. Eu vou me esforçar para fazer a minha parte. E confio, Senhor, que o Senhor vai me ajudar. Oração é isso, irmãos. Viu? A gente precisa aprender a não ser hipócrita. A grande implicância de Jesus com os fariseus era isso. Eles falavam daquilo que não viviam. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Sem o Senhor eu não faria nada. Eu sou uma pessoa feliz porque o Senhor entrou na minha vida e está pensando em se suicidar. Eu sei que o Senhor cuida de mim, mas está com medo de ser mandado embora. Fala para Jesus, Senhor, está uma crise terrível na minha empresa. Eu estou com medo de ser mandado embora. Cuida de mim, Senhor. Eu já fui mandado embora, Senhor. Abre uma porta de emprego. Sabe, irmãos? Ore aquilo que você está vivendo. A oração, ela não precisa ser ouvida por ninguém, a não ser Deus. A oração não é para a pessoa que está do seu lado. Ah, mas se a pessoa ouvir eu orando isso aqui, o que ela vai pensar de mim? Problema dela.
Quando você entra na presença de Deus, esquece do mundo. Hoje vocês estavam louvando, não estavam? Estavam, não estavam? O Renanzinho estava orando pela mãe dele e não estava nem aí. Sabe por quê? Porque ele consegue uma conexão com Deus, independente de quem está perto dele. Vocês entendem isso? A nossa conexão com Deus não depende dos outros, depende de nós. E Deus é tão bom que todos os dias, quando a gente levanta logo pela manhã, Ele joga sobre nós a sua misericórdia de novo. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, sobre a mim e sobre a sua vida. E Ele diz, em Jesus, esse meu filho é santo. Apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas falhas, Deus olha para mim e para você e vê santidade em nós. Porque uma parte dele habita dentro de nós, chamada Espírito Santo. E ele é santo. Quando a Bíblia fala que nós somos santos, está dizendo que nós somos separados, que nós fomos justificados e que os nossos pecados foram perdoados. Um teólogo alemão começou a ouvir a seguinte frase na sua época. Ora, se a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, eu agora estou livre. Não tem problema pecar. Deus não vai perdoar? Vai, então o que tem eu pecar? Hein, Lucas? Amanhã eu me arrependo, peço perdão e Deus vai perdoar. Eu posso fazer o que eu quiser. Aí ele dizia o seguinte: não vamos baratear a graça de Deus, ela custou caro. Ela custou o sangue do seu filho Jesus. Eu preciso olhar para o presente que eu recebi e valorizar ele, não banalizar ele. A Bíblia antigamente, lá no Antigo Testamento, ela mostrava um Deus que pesava a mão. Mas agora Deus está tão bonzinho que eu posso fazer o que eu quiser. E Deus vai entender, irmãos. Se eu agir contra a sua palavra, Deus vai entender. Olha para mim aqui. Você acha que Deus vai entender mesmo? Se nós decidirmos com consciência pecar, Deus precisa perdoar a gente? Eu escolhi fazer o errado. A graça de Deus está sobre mim? Está. Mas eu não devo agir contrário à vontade de Deus. A gente faz coisas que desagradam as pessoas que a gente ama. A gente não procura fazer o que agrada as pessoas que a gente ama. Paulo diz assim em Romanos 6, 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele chega até a dizer, se alguém continua tendo prazer no pecado, ainda não conheceu a Jesus. Se você acha que é legal fazer aquilo que é errado, se você acha que você tem o direito de fazer aquilo que é errado, você não teve um encontro verdadeiro com Jesus ainda. Sabe por quê, irmãos? Não são os outros que vão falar para nós o que a gente não deve fazer. É o Espírito que vai falar. Você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo fala com você. O teu pai, a tua mãe não tem esse poder de te convencer de nada. A lei da liberdade não nos autoriza a pecar. A primeira grande lição do texto é, ainda somos pecadores. Primeira coisa que o texto ensina. A gente continua sendo pecador. E a segunda é, a lei da liberdade em Jesus nos liberta de toda a condenação, de toda escravidão. Terceira coisa que a gente aprende aqui, a prática da misericórdia. Tiago diz assim, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E o que ele está dizendo aqui? Que existe um tratar de Deus comigo e com você. Que Deus tem um projeto comigo e com você. Lá em Mateus 7,12, Jesus diz assim,
Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Como é que você trata as pessoas que pecaram com você? Como é que você convive com as pessoas que erraram com você? Porque tem gente que a gente está com raiva e nem fez nada contra a gente. Né? A gente simplesmente não gosta. Não, ele passa aqui toda hora acelerando, esse cara me irrita. Não é assim? Esse cara passa com essa moto acelerando que me irrita, eu não gosto dele. E tem coisas sérias que as pessoas fazem que nos ferem. O processo de disciplinar deve ser um processo que restaura, não que acusa. Como é que a gente devia disciplinar os nossos filhos? Ó, filho, você errou aqui. Tem que ser assim, ó. E muitas vezes a gente só reclama. Ah, mas faz tudo errado, mas não sabe nem fazer o certo ainda. Outra coisa que a Bíblia diz, o pecador não deve ser afastado do convívio com os irmãos. Ele precisa ser confrontado em amor, sim, mas ele precisa ser mantido junto. A gente vai aguardar o tempo da cura de Deus? Sim. E o irmão, depois de restaurado, ele vai voltar a fazer o que ele fazia. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer muito melhor. Quando a gente está fazendo as coisas doente, a gente faz de uma maneira. Quando a gente está fazendo as coisas curado, a gente faz de uma maneira muito melhor. Essas atitudes de amor associadas ao poder da palavra vai trazer a transformação que a gente espera. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar, irmãos. A gente não tem que tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Eu não posso me sentir no direito de punir ninguém. Eu preciso tentar ajudar de todas as formas. Eu preciso de todas as formas tentar promover cura na vida das pessoas. Afinal de contas, quem entre nós não comete pecados? O que indignava Tiago era ver as pessoas que pecam exigindo a punição do outro. Ah, você precisa tomar uma providência, pastor. Porque a pessoa continua fazendo aquilo. Aquela pessoa continua errando. E você? É muito mais confortável olhar o erro do outro do que olhar o meu. Do que você olhar o seu. Sim ou não? Toda pessoa que erra já sofre. Porque nós estamos dentro da igreja, irmãos. E quando nós erramos, o Espírito Santo começa a martelar na gente. Já aconteceu com você? Você tá querendo fazer aquilo, você sabe que mas você está querendo fazer. O Espírito Santo, está errado. Você não devia ir por aí. Você não devia fazer isso. Então a gente já está sendo confrontado pela parte de Deus que habita em nós. Nós precisamos ajudar essas pessoas a serem restauradas. Jesus disse que nós não devemos esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Já não está bem. Aí a gente vai aproveitar, né, meu? Já que está aqui na altura do meu pé, eu vou aproveitar e vou pisar na cabeça, né? A Bíblia diz que Jesus pisou na cabeça da serpente. E essa pessoa aqui é uma serpente para mim. Cuidado. O único tipo de gente que a Bíblia diz, tire do meio de nós, são aqueles que blasfemam contra Deus. Se a pessoa está indo contra Deus, aí você precisa se afastar dela. Fora isso, irmãos, a gente precisa ter paciência e amor. E esses, a Bíblia diz, considerem anátema. Você sabe o que é anátema? Maldito. Se a pessoa está indo contra as coisas que Deus está ensinando para você, você precisa se afastar dela. Principalmente se ela não quiser te ouvir. Tem gente que tem práticas erradas e ela tem orgulho daquilo. E a gente precisa conviver com ela muitas vezes. Porque às vezes essas pessoas que têm práticas erradas são da nossa família.
Você vai no aniversário, ela está lá. E ela gosta de você. Ela não gosta que você seja de Deus, mas ela gosta de você. Você vai para um canto, ela vai atrás. Você vai para outro canto, ela vai atrás de você. Cuidado. Cuidado. Se você for uma influência para ela, vai ser positivo. Agora, se ela for uma influência para você, aí fica perigoso. Certo? Vá nos lugares onde você sabe que você vai encontrar essas pessoas. E se prepare para ir lá. Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, me dá uma palavra. Você não precisa chegar pregando no lugar, você tem que viver o Evangelho. As suas atitudes vão revelar Jesus em você. Tiago dá para nós duas advertências aqui. Primeira advertência. Vai ser exercido juízo sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia com ninguém. Aí eu não perdoo mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai ser perdoado também. Eu não relevo nada. Deus não vai relevar nada do que você faz. Pastor, eu decidi que eu não quero perdoar, então você está decidindo que Deus também não vai te perdoar. Dá para você entender isso? Eu não vou usar de misericórdia. Tá bom, você tem esse direito. Mas entenda, você está semeando algo. E, impreterivelmente, você vai ter que colher. A oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A gente sabe orar? Sabe. Todo mundo aqui conhece o Pai Nosso? Todo mundo conhece. Você coloca em prática? Depende, pastor. Às vezes sim, às vezes não. Tem partes que sim, tem partes que não. Se eu não perdoo a dívida do outro, eu estou em débito com Deus, sim ou não? Como eu posso pedir perdoa as minhas dívidas se eu decidir não perdoar? Segunda advertência, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando eu uso de misericórdia, não importa o pecado que eu cometi, Deus me perdoa. Deus pode perdoar um assassino, irmãos? O que vocês acham? Se ele se arrepender? Pode. Deus pode perdoar um adúltero? Pode. E Deus pode perdoar um fofoqueiro? Pastor, já não sei, a Bíblia não falou se sim ou se não. Estou em dúvida aqui. Se dependesse dos legalistas, não haveria nem misericórdia, nem perdão. E também não haveria mais igreja, irmãos. Porque a igreja é feita de pessoas doentes. A igreja é um hospital espiritual. 99,9% de nós que chegamos na igreja, chegamos doentes. Com coisas que precisavam ser tratadas, precisavam ser curadas. Aí passou 2 semanas, a gente acha que é o mais espiritual da igreja. Não, se você quiser sentir o poder de Deus, fica perto de mim. Vou falar uma coisa, quando eu oro, o céu abre. Quando eu estou nos lugares, irmão, é uma coisa assim fantástica. Deus é maior que eu, mas o Espírito Santo achou que está abaixo de mim já. Eu estou num nível assim, ó, que o Espírito Santo já está pedindo conselho para mim já. O nível de umidade do cara tá... Cristianismo não é apontar o dedo para os outros. E a gente é bom nisso, sim ou não? Cristianismo é viver uma vida disposta a perdoar as falhas dos outros. A Bíblia diz que é muito fácil conviver com quem agrada você. Difícil é conviver com aquele que não te agrada. E na verdade, irmãos, é o que mais precisa de você. Aquele que muitas vezes te fere é o que mais precisa de você. É o que mais precisa de mim. E às vezes ele mora dentro da mesma casa que a gente. Muitas vezes, a nossa primeira obra missionária não está lá na África. Está dentro da nossa casa. O primeiro coração que Deus quer que a gente alcance mora na mesma casa que a gente. Está no mesmo quintal que a gente. Está morrendo.
E se morrer, vai ficar sem Jesus. Deus falou com você? Seus ouvidos estavam atentos à direção do Senhor para tudo que Ele queria tratar conosco nessa manhã? O que a gente vai fazer com o que a gente ouviu? Qual decisão você pode tomar hoje? Uma decisão. O que você pode fazer de diferente a partir de hoje? Dentro da sua prática, dentro do seu dia a dia, o que você pode fazer de diferente a partir de hoje? Eu posso tratar melhor os meus filhos, então faça. Eu preciso tratar melhor a minha esposa, faça. Eu preciso tratar melhor os irmãos do meu G100. Preciso muito duro com eles, faça. Eu preciso visitar os meus pais. Eu casei e esqueci que tem o pai. Faça. Eu preciso encontrar tempo para minha família. Minha família está toda ela caminhando para o inferno. Eu preciso arrumar um tempo para estar com eles. Faça. O que nós não podemos é continuar parados, irmãos. Pensando se o outro mudou ou não. Porque depois da pregação do pastor eu notei, meu marido não mudou nada. Minha esposa continua igualzinha. Vira a metralhadora. Vira para você. Você quer mudança? As mudanças começam a partir da gente. Da minha e da sua vida. Como o Tiago disse lá no culto da semana passada, a lei de Deus funciona como um espelho. Eu preciso olhar e ver quem está refletido lá. Nós não podemos cometer a insensatez de ignorar o que a gente está vendo e ouvindo todas as semanas e pensar assim, eu estou no centro da vontade de Deus. Deus me entende. Ele sabe como eu sou. Deus me entende. Ele me fez assim. Eu sou diferente das outras pessoas. Nós até podemos ser diferentes das outras pessoas, mas nós precisamos ser parecidos com Jesus. E uma vez que nós somos curados pela palavra de Deus, precisamos oferecer misericórdia para as pessoas. Seja a nossa vida uma manifestação de amor. Como diz lá em Romanos 5,5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Olha para o seu irmão e fala assim, você tem o Espírito Santo em você. Nós somos livres, irmãos, não pelos nossos méritos, mas pelo amor e pelo sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. A forma para a gente vencer o afastamento, o distanciamento e a frieza continua sendo o perdão e deixar o amor de Deus entrar no nosso coração. Perdoar é difícil? É, mas é necessário. Olhar para as pessoas com olhos de misericórdia é difícil? Tem hora que é, mas é necessário. O verdadeiro amor, ele vem do trono de Deus, alcança a nossa vida e nos transforma. Conversão, para quem não sabe, é mudança de direção. Nós estamos caminhando para o inferno, nós decidimos mudar a rota da nossa vida. Agora eu vou para o céu. Isso implica eu viver como filho de Deus. Lá no céu, não começa aqui. Nós precisamos viver como filhos de Deus aqui. Olhar para a nossa vida e entender que Deus já está operando em nós. Tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de morrer, que as coisas vão melhorar. Não, irmãos. Nós vamos morrer na hora que Deus chamar. Enquanto nós estivermos aqui. A promessa de Deus é para mim e para a sua vida. Deus tem promessa para nós. Você entende isso? Deus vai nos colocar em lugares altos. E muitas vezes a gente não tem enxergado isso. Amém? Fica de pé no seu lugar.
Feche seus olhos. Se você pode, coloque suas duas mãos no seu coração. Aliás, se você pode, eu gostaria que você dobrasse seu joelho agora. Se você não pode, você pode sentar na sua cadeira, fique em paz. O que precisa estar prostrado na presença de Deus é o nosso coração. Esse é o mais importante. E comece a falar com Ele. Sabe, Pai, nós temos ouvido tantas verdades a respeito da Tua palavra. Eu sei que o Senhor está tentando nos direcionar por caminhos novos. O Senhor está tentando nos mostrar que nós precisamos de mudanças. Precisa ser feito ajustes na nossa rota para que a gente alcance o lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala para Ele: Senhor, eu quero colocar o meu coração no Teu altar agora. Eu quero me render, Jesus, na Tua presença. Eu quero me prostrar. Eu quero declarar com a minha boca que eu sou dependente de Ti. Que eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor quer me colocar em lugares altos, Pai. Mas também sei que eu preciso de cura. Que eu preciso, Senhor, ser liberto. Eu preciso que as raízes de dor, de amargura sejam quebradas da minha vida. Eu quero viver o novo de Deus. Uma nova vida com Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por amor de mim. Ficando de pé no seu lugar. Aleluia.